Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente, mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né? Da nossa consciência, da expansão da nossa consciência, né? É um caminho, tá pessoal? Esse é um caminho da nossa consciência, tá? É um caminho que a gente vai se descobrindo, tá? É um caminho onde a gente vai se desmembrando, a gente vai, essa luz vai aparecendo na gente, né, pessoal? E é preciso, então, essa expansão da consciência, como é que diz, esse crescimento da nosso espírito, né? A gente se torna pessoalmente, espiritualmente, uma pessoa melhor, né, pessoal? Depende disso, tá, pessoal? Depende a alimentação da nossa alma, é a verdade, tá, pessoal? Eu tô falando isso, pessoal, porque ontem, né, eu vi aí vídeos, tá, pessoal? Essa semana aí também toda aí eu vi muitas lives, muitas coisas, falando algumas coisas corretas, né? Mas sempre tendo desvio de alguma coisa, tá? Sabe? Por quê, pessoal? Por causa da incentivação do dinheiro, né? Também, né? Eu vi muitos desses, tá? Que estão aí tanto no meio religioso, evangélico, como no meio até daqueles que são espiritualistas, tá? Daqueles que estão falando de expansão da consciência, tá? O engano está em todo lugar, tá, pessoal? Por isso que a gente aqui que é desperto não pode ficar atrelado a nenhuma situação dessa aí. Eu vi mesmo aí esse dia que o cara disse para ativar a sua energia, o seu poder, a sua luz de dentro, você tem que ir lá para um lugar, para o ET, o ET, né? Eu não vou dizer o nome aqui, vocês sabem aí. O ET, ele ativar coisa em vocês. Entende, pessoal? Aí você tem que ir lá. E para você ir lá, vai ter dinheiro, você vai ter que pagar. Nesse grupo, para você entrar no grupo, você tem que até pagar uma taxa. Você entende, pessoal? O engano é grande. Tudo para fazer com que tire dinheiro de vocês. Eu vi também foi uma espiritualista também. Ela disse que o mentor passou para ela as ativações, os códigos de ativação. Então, para você ser ativado, você vai ter que participar do curso dela. Você tem que ser ativado, é porque você não foi ativado a sua alma espiritualmente. Entende, pessoal? Aí tudo, aí depois quando ela falou tudo, você vai ter que construir um estudo, né? Falou, colocou algumas verdades, né, da espiritualidade para atrair você. Porque tem que colocar umas verdades, e aí depois ela aí começou a distorcer isso, que é só eu recebi a autoridade, sabe? Pessoas que se diz especial, pessoal. Isso está acontecendo muito, né? Tanto no meio espiritualista, né, que fala de expansão, como no meio religioso, meio evangélico, meio católico, meio espírita. Então, todos esses meios aí, tá? Estão corrompidos, pessoal. Por causa de quê? Essa maioria dessas pessoas incentivado em dinheiro. Aí eu vou vender meu curso agora, eu vou. Para você ser ativado, você tem que vir aqui tomar o curso, tá? Entende? Nunca fala a verdade para vocês. Nunca fala a verdade, pessoal. É isso que eu digo, sabe o que é isso? Por causa desse dinheiro. E vocês alimentam isso, tá? Ó, você vai ver aí a mulher e o cara lá que diz que o ET, ó quantas pessoas estão acompanhando ele.
Vocês gostam, vocês estão dormindo, vocês estão dispersos, então vocês gostam disso, vocês vão ser atraídos por essas pessoas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui, porque vocês continuam dormindo nessa. É isso que está acontecendo. Você vê pessoas que têm o conhecimento espiritual, né? Não falam a verdade, pessoal. Porque tem interesse de, eu vou fazer, mas eu vou ganhar, vou fazer meu curso. Será que um mentor, um ser elevado, ele vai dizer para essa mulher, para ativar as pessoas, ela vai cobrar o curso dela, as pessoas têm que ir lá pagar? Você acha que isso vem de um ser dimensional, um ser elevado, pessoal? Ele vai se juntar com com o negócio de dinheiro aqui, pessoal? Ele quer que ative as pessoas, aí as pessoas têm que pagar, e aqui não tem. Você entende, pessoal? Vocês não pensam nisso, tá? A mulher lá com a linguagem, usando a linguagem, né? Coloca algumas verdades e aí começa e convence muitas pessoas vão ir tomar, pagar o curso dela lá, cara, tá? Você acha que esse é um ser de mesmo? Você acha que é, como se diz, o ET, dizendo que é o ET, vai mandar você para algum lugar para gastar dinheiro? Ele sabe a dificuldade e as outras pessoas que não podem ir também. Tá aí, pessoal, tá aí na nossa cara, tá na nossa cara, mas ninguém quer ver. Por quê? Quando essas pessoas procuram isso, todo mundo tem o seu problema. A pessoa quer resolver seu problema, tá? É isso que ela quer, ela não quer nem saber ao outro, ela não quer saber. Enquanto a gente ficar nesse egoísmo cego, a gente vai continuar assim, tá? Eu, você, tá? A gente vai continuar nesse ego aí, fazendo essas coisas. E aí? Não vai para lugar nenhum, tá? Não cresce, fica todo mundo aí se iludindo por essas coisas. E aí? É isso aí, tá? E aí, até chegar a hora da gente desencarnar, tá? Entende? Aí na hora de desencarnar você vai ver realmente aonde você estava vibrando, aonde você estava sendo no engano, né? Depois você vai ver, tá? É um alerta aí para essas pessoas, as pessoas que estão vibrando no engano, que alimenta esse engano aí, tá? Você acha que os pastores, eles, eles conseguem, porque vocês estão alimentando, tá? Vocês gostam, tá? Quando o camarada fala alguma coisa assim, vocês vão, tá? Entende, pessoal? Então, por isso que eu vim hoje falar aqui, tá? A gente vai continuar nosso estudo, vou tomar uma aguinha aqui. A gente vai continuar nosso estudo. Qual é o tema que a gente falou ontem, a primeira parte, pessoal? O que é o alinhamento, né, pessoal? O alinhamento da alma. Então, pessoal, porque tem a ver com isso, tá? Por isso que aqui, quem está ensinando isso aqui, olha aí, procure aí. Eu vejo, eu corro muita live e vejo muitas pessoas. Olhem se eles estão falando sobre esse alinhamento da alma. É aonde você vai ativar as frequências elevadas. É você precisa ir lá, pô, aí paga o curso dele a ativar, aí você tem que ir lá pro ET. O ET vai ativar. Entende, pessoal? O engano é forte, tá? A gente já saiu de um engano, né? Que tava, principalmente eu, saí do meio aí religioso, esse aí evangelho aí que não é o evangelho, tá? Eu já saí. Então entrar no meio que espiritual, da espiritualista
do engano também, não dá, tá, pessoal? A gente tem que ficar na verdade, tá? Então, vamos lá continuar o nosso estudo, a ver onde a gente parou, né? Será que a gente parou no lugar certo? Tá, pessoal? Mas vamos gravar mais 60 minutos, né? Ontem eu gravei só 50, mas tá tudo certo. Só faltou 10 minutos. A gente hoje vamos gravar aqui, né? Sobre isso. Porque o nosso tema é o que é o alinhamento da alma. Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é esse alinhamento da alma? E eu coloquei a pergunta, e por que temos que entrar, né? Entrar nessa frequência, nesse processo, porque é um processo de sincronia. Então, por que a gente vai ter que estar alinhado em sincronia com a frequência mais elevada, né? A sua consciência. E aí, ela está alinhada com frequências mais evoluídas ou frequências de baixa vibração? Entende? A gente vai ter que ir sincronizando e se equilibrando aqui, enquanto a gente vive aqui, pessoal, tá? A gente está nesse corpo, né? Quem é que está nesse corpo, usando esse corpo? A nossa consciência. Você entende agora? Eu pensei que eu era o corpo, irmão. Não, você é a consciência. Você está usando ele temporariamente. Daqui a pouco você vai deixar o corpo. E aí? A sua consciência, o que é que você levou? O que é que você contribuiu aqui para essa realidade com frequências baixas, frequências evoluídas? Você tem que analisar, pessoal, tá? Eu analisar, a gente está nesse jogo para analisar tudo isso. Senão a gente está dormindo. E não estamos igual os espiritualistas aí, né? Para querer fazer o pé para vender por causa de dinheiro. Aí fala que tem que ser lá fazer o curso para ativar. E as outras pessoas? Entende, pessoal? Então, você vai falar engano para as pessoas, não vai falar a verdade, tá? Porque quando fala a verdade, a pessoa. Então, quando você não fala a verdade para a pessoa, não se liberta, pessoal. Porque a verdade é que liberta a pessoa. Por isso que aqui no meu canal não quero, tá, pessoal? Eu posso passar uma dificuldade na vida, aqui nessa vida, nessa realidade, mas eu não vou abrir mão de estar falando as coisas realmente o que são, pessoal. Porque a Matrix ela já desvirtuou a gente, já criou o mundo. Tem gente que pensa que o mundo é uma bola, sabe? Já criou uma distorção do mundo, da realidade para a gente. E ainda esses contextos espiritual criando também essa realidade na nossa mente. Coisas que não é verdadeiramente, tá, pessoal? Isso que acontece na a confusão. Por quê? O inimigo veio para tirar a confusão mesmo, desviar você da verdade. Então, o que é que ele fala o que é o alinhamento da alma? Ele fala: o alinhamento da alma é um processo de sincronia entre os valores profundos, então, da alma, né? Crenças, né? Que está na alma e o propósito de vida. Então, é isso que é o alinhamento da alma. É quando você sincroniza esses valores, a sua crença, seu propósito da sua alma. Coloca aqui nessa realidade de uma pessoa, né? Ele fala permitindo, então, para quê? Permitindo que as suas ações e decisões estejam em harmonia com a sua verdadeira essência. Então, as nossas decisões, as nossas ações aqui têm que estar de acordo com essa essência verdadeira que é a nossa alma. O negócio que as pessoas não estão colocando aqui a essência verdadeira dela.
que a verdadeira essência é divina, então ela vai colocar frequências elevadas. Então, por que eu sei que as pessoas não estão conectadas à essência verdadeira? Porque não estão colocando a frequência aqui, a ação dela, né? Ele fala, permitindo que as suas ações e decisões, então, ações, esteja em harmonia com a sua verdadeira essência. Então, isso que é o alinhamento da alma, entende? Este conceito, né, o conceito o alinhamento da alma, também pode se referir ao equilíbrio entre o corpo, mente, alma e espírito. Então, entre essas três partes, a gente tem que estar em harmonia. Então, em equilíbrio. Então, isso se refere a esse alinhamento. Por isso que quando a gente desequilibra mentalmente, emocionalmente, né? Ou então a gente tem um desequilíbrio no corpo, né? Aqui é as doenças, a gente fica desequilibrado. Quando a gente também não tem uma conexão verdadeira com a nossa essência, com o nosso Deus, né? A pessoa está em desequilíbrio. E esse é o nosso trabalho, que de trabalhar nossa espírito para equilibrar corpo, então, a energia do corpo, né? Mente, né? É a mental e o emocional, e a alma divina, que é a conexão espiritual com o nosso Criador. Aí ele fala promovendo o bem-estar. Então, quando a gente entra, vai promover o bem-estar, paz interior. Então, a pessoa sente paz, tá, pessoal? Bem-estar, um equilíbrio e um senso de totalidade. Então, um senso de que você pertence a tudo que foi criado por Deus aqui. É isso, tá, pessoal? Então, a gente viu isso na primeira parte, né? E aí a pergunta, e por que temos que entrar nesse processo? Por quê, pessoal? Porque se a gente não entra nesse processo de sincronia, que é o alinhamento da alma, a gente não consegue equilibrar corpo, mente e alma. Então a gente vai estar desequilibrado. É por isso que a gente tem que entrar nesse processo. E como é que entra? É trabalhando essa frequência, essa espiritualidade, tá? O comportamento, os valores ético, moral. Então, aonde você estiver, por isso que eu falei lá no começo, né? Na primeira parte. Aonde você estiver, você despertou a consciência. Será que você vai fazer justiça lá? Vai fazer o bem às pessoas? Você vai entrar numa boa frequência onde você está? Essa é a dificuldade, tá? Porque todos o contexto que existe aqui nessa realidade sempre é para levar você para o erro, sempre para cometer engano, sempre para cometer erro. E aí, você vai fazer diferente ou vai fazer igual às outras pessoas? Olha o que é a maioria aqui do meio que está falando essas coisas espirituais. Olha o que está fazendo. É curso, é dizendo isso, é dizendo que vai falar tudo, vai resolver tudo para você. E aí, eu venho agora para aqui para o canal também fazer a mesma coisa que os outros fazem? É um preço, tá, pessoal? É um preço que você tem que pagar pela verdade, tá? Não tem para onde correr. Tá? E aí, você vai fazer o mesmo, entrar nesse engano, dizer que, irmão, para vocês ativarem, você vem aqui, agora só que vai ser um curso que você vai pagar tal, aí você vai sair ativado a sua alma. É isso? Eu vou fazer a mesma coisa, é isso? Entende, pessoal? Então a gente tem que tomar consciência, tá? Por mais que a sua situação, porque a minha situação é muito difícil, moço, eu tenho muitas contas para pagar, eu tenho muita dificuldade na vida. Quem é que não tem? Você quer pagar minhas dificuldades também? Então, todo mundo tem. Agora,
porque a dificuldade tem, a gente vai fazer como as outras pessoas, enganar as outras pessoas? Não está certo, pessoal. Então a gente não está na verdade. A gente não é verdadeiro, entende? E é uma coisa, a obra espiritual não é você que faz. Você só é um instrumento da espiritualidade. Quem trabalha nas pessoas é a espiritualidade. Por isso que quando eu falo que você se sentiu bem, trouxe uma paz, trouxe. Agradeça a Deus, não venha me agradecer. Eu sei que as pessoas vêm aqui, tá? Porque ela ainda não entende. Ela vem agradecer aqui. Oh, obrigado, irmão Samuel. Oh, que coisa boa, irmão Samuel. Olha. Então, ela vem me agradecer. Mas não é para me agradecer, é para agradecer a Deus. Eu sou apenas um mero instrumento na mão desse Deus, dessa espiritualidade. Somente isso. Ele está usando a minha frequência, né? Do meu corpo, conhecimento. Então, usando isso para despertar a sua consciência, tá? E deve ser, eu fui colocado, eu estou aqui nessa realidade, ele está me sustentando nesse corpo para fazer isso mesmo, tá? É o próprio Deus é que faz tudo, pessoal. Por isso que a gente tem que agradecer a Deus, adorar a Deus e agradecer grato a Deus. Não mais outro, tá? Anjo não sei quem, não, não, não. Aumentou não sei quem, não. É a Deus. É a Deus é que você tem que adorar, tá? Aí a gente falou isso na primeira parte, né, pessoal? Falou a relação dessas três coisas da mente, né? E a gente falou sobre o benefício, né? A gente falou o benefício que é o equilíbrio interior, o bem-estar holístico. Então, aquele bem-estar onde você alcança um estado mais completo, né? No corpo, na mente e na alma, no espírito, né? Ele fala a tomada de decisões, né? Ajuda você a ter mais clareza para tomar umas decisões alinhadas com sua alma, né? E aí a gente parou aqui no autoconhecimento, né? Porque a gente que está na espírita, a gente está trabalhando isso, o autoconhecimento, em conhecer quem é a gente. Então, é o trabalho da nossa espiritualidade. Cada dia que a gente vem buscar informação espiritual, a gente está buscando esse conhecimento, esse autoconhecimento. Ele fala que promove uma jornada de autoconhecimento, levando à compreensão da própria complexidade e harmonia interior. Então, quanto mais a gente vai vendo como é complexo a gente estar em harmonia interior, pessoal. Por causa, né, que aqui o mundo que a gente está é um mundo complexo, tá? Tem muitas consciências variadas, tá? Tem espírito maligno, então tem frequências baixas, então a gente para se equilibrar aqui nessa realidade, por isso que a gente encontra dificuldade, por isso que não é fácil. Aí você vai perguntar, irmão Samuel, é fácil, irmão Samuel? Que diga eu que vai ser fácil. Não é fácil, pessoal, tá? Mas é isso, é o nosso chamado, a nossa caminhada espiritual que a gente veio fazer aqui. Não tem para onde correr. Você quer que eu corra para onde, pessoal? Me diga aí. Lá para o ET? Ou para a mulher, para o curso da mulher, para ela ativar? Você quer que eu corra para onde? Não tem para onde correr, tá? O trabalho é em você, o trabalho é você, tá? As outras consciências, deixam elas aí. Ela vai fazer o processo dela, vai fazer o caminho dela, tá? Aí, a segunda parte, né, pessoal? Vamos lá? Ele fala o que pode causar o desalinhamento. Então, a gente parou, eu lembro que a gente parou aqui nesse desalinhamento. Então, o que é que pode causar?
Então, qual é a causa que está levando a gente não entrar nesse alinhamento, nesse equilíbrio, pessoal? Hein? O que é? Ele fala conflitos internos. Então, primeiro é que esses conflitos internos, conflito entre o espírito, né, que é a razão, o espírito é a consciência, a alma, que é a emoção, né, que é a emoção e o pensamento também, o desejo, né, e o corpo, não, que vem o corpo, então, que está à busca de prazer imediato, então, prazer do ego, né, pode levar os problemas com impulsividade, confusão e indecisão. Então, é isso que acontece com a gente. Por isso que a gente precisa equilibrar o corpo, a alma e o espírito, pessoal. Equilibrar isso, então, o caminho do meio, né? E esse é o alinhamento que a gente tem com a nossa alma, tá? Não ser dados totalmente, eu sou espiritual, eu sou melhor. Então, para se colocar para outra pessoa, né? Para outra pessoa achar que você é um ser espiritual elevado, né? Entende? Então, não vou fazer isso, não tem ninguém especial. Tá todo mundo no mesmo barco, tá, pessoal? Existem aquelas pessoas que são colocadas pela espiritualidade para ele ser usado pela própria espiritualidade para passar mensagem verdadeira. Se você não está passando mensagem verdadeira, está passando engano para as pessoas, você não está trabalhando para a espiritualidade. Entende? Você está inconsciente ainda. Às vezes até está operando aqui, falando de espiritualidade, mas usando engano, tá? O quê? Você está inconsciente, você precisa estar consciente. E o que é que está consciente? É você saber o que está fazendo. Porque é tanto para a sua espiritualidade quanto para as outras. Já pensou que fico falando engano aqui para vocês, pessoal? Então, isso está trazendo bem para mim e bem para vocês que estão me ouvindo? Então essa pessoa está dormindo, tá? Precisa acordar. Então, né? Espírito, alma e o corpo, né? A gente tem esse conflito de como essas energias, porque cada um aqui tem uma energia específica. O corpo, você já sabe, né? Vocês é levado aí pelo desejo, o prazer imediato, né? Cria esse problema, então, pode levar problema como impulsividade, então, para você confusão e depois indecisão. Você entra numa indecisão, então é isso que causa. Então, por isso que a gente não pode, né, fazer nada na impulsividade. Sempre a gente com equilíbrio, tomar a decisão correta. Esse é o difícil da gente, tá, pessoal? Principalmente aqui onde tem consciências do divã aí, tem muita consciência do divã fazendo cada atrocidade, cada coisa aí, tá, pessoal? E a gente vai ter que lidar com essas consciências, talvez esteja até na nossa família, esse tipo de pessoa. Entende como não é fácil a gente manter o equilíbrio? Gente que persegue a gente, quer colocar raiva na gente para a gente entrar na frequência da raiva, tá? É complicado, tá, pessoal? Mas é isso, esse é o nosso caminho, tá? O caminho estreito aí é que a gente foi chamado. Se você foi chamado, você despertou a consciência. Eu sou de Deus, eu despertei, eu me converti. Então, você tem que entrar, tá? Então, qual é a outra causa que desequilibra, né? Esse alinhamento com a nossa alma? Ele fala desconexão com o eu interior. Então,
a gente não pode ficar desconectado do nosso Criador, pessoal, da nossa parte divina, do nosso eu interior, da nossa alma. Todo ser humano aqui tem que estar ali conectado com Deus, tá? E pior quando fala isso em conectado, em encontrar Deus, as pessoas correm para esses templos físicos aí, né? Religiosos aí, porque é pronto, irmão Samuel. Agora eu estou lá participando da igreja, agora eu sou de Deus. É agora, só agora que você virou de Deus, né? Você não era de Deus. Entende, pessoal? Esse é o engano que está aí, tá? É o engano e é passado até de pai para filho, de geração em geração. Então precisa esse engano ser quebrado. Então está sendo quebrado agora, tá? Por isso que o cidadão assistiu meu vídeo aqui, né? Eu vi o comentário dele, assistiu meu vídeo. Nossa, nunca vi ninguém assim falando essas coisas, tá? Por quê, pessoal? As pessoas não querem falar a verdade para vocês. Por isso, então, o que é que ele fala com essa desconexão com o eu interior? Ele fala a influência do barulho externo e das expectativas da sociedade pode criar um desalinhamento com o próprio eu verdadeiro. Então, o que é que leva a gente essa desconexão com o nosso eu? São essas influências, o barulho externo. Então, todas as coisas, né? Notícia, aqui tem muita distração, né? Então, esses barulhos faz com que a gente não se volte para a nossa espiritualidade. Então, as expectativas da sociedade, então, é esse ego aí que a gente precisa controlar. Ele fala, pode criar um desalinhamento, então pode criar esse desalinhamento, né? Quando a gente está voltado muito para as coisas externas, né? O barulho externo e a expectativa da sociedade. Então a gente está preso a essas crenças aqui. Quem? A nossa consciência. Entende? Então, quando a pessoa está muito assim no ego, está presa aqui ao sistema, o que é que acontece? Então, a gente está desalinhado do próprio eu verdadeiro. Então, que é o quê? A nossa alma divina, a nossa essência. E quando a gente fica, não está, as nossas ações aqui nessa era não está de acordo com essa alma divina, a gente está separado de Deus. Entende, pessoal? A gente está separado de Deus. Então a gente precisa entender isso. É isso que é a nossa conexão com o Criador. Quando a gente está na frequência praticando bem. Por isso que Deus fala, eu estou com os humildes. Então quando você está vibrando na humildade, ali é frequências evoluídas. Então você está se alinhando com essa. E Deus ali está com você. Mas se você está na frequência da soberba, tá no ego, tá fazendo coisa. Então, quando você está assim, Deus não vai estar. Deus vai resistir você, como ele resiste o soberbo. É isso, pessoal. Não precisa. Ah, porque eu estou na igreja. Não significa que Deus está com você. Entende, pessoal? Eu tenho que deixar isso aqui bem claro, porque é uma ilusão que foi colocada na sua cabeça, principalmente por esses grupos religiosos, tá? Aí o que mais? Ele fala, e como podemos alcançar o alinhamento, né, da nossa alma? Então, como é que a gente faz, então? Como é que eu faço, irmão Samuel? É uma pergunta que ele colocou aqui. Então, vamos responder. Como é que você faz? Buscando práticas espirituais holísticas. Então, a gente buscando essas práticas espirituais, né? Que a gente trabalha com a visão holística. Então, práticas espirituais holísticas, que é o quê? A abordagem holística de equilibrar corpo, mente e espírito.
é fundamental para o alinhamento da nossa alma. Então, é fundamental, pessoal. É uma coisa que é um fundamento para a gente equilibrar. Então, a gente busca essas práticas, né, como meditação, oração. Então, são práticas com uma visão mais holística, tá? Oração, meditação, né? Várias outras práticas, tem até yoga, né? Mas não, tá, pessoal? Porque até isso aí, tá? Tem alguns religiosos que yoga, que dão meditação, que eles querem que você participe do grupo, que vocês sejam, faça aquela prática, você tem que ser tal hora, tem que ser... Não, pessoal, a pessoa tem que ser livre para decidir escolher. Quando a gente está seguindo, isso é dogma religioso. Então, até nessas práticas, tem enredos religiosos e querem dizer a vocês como vocês têm que fazer. A mesma coisa é os evangélicos. Diz como é que as pessoas têm que orar. Como é que você tem que conversar com Deus, qual é a sua intimidade. Não, ninguém pode fazer isso. Por isso que eu não faço isso. A oração tem que vir do seu coração, aquilo ali é uma intimidade sua com seu Criador. Eu não posso dizer, você tem que fazer assim, irmão, você tem que... Não, tá, pessoal? Não pode. Isso é religião que faz isso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui porque até no meio espiritualista esse engano tá entrando também, né? Você vê nos negócio de yoga, de meditação e tal, a pessoa tem que fazer tal horário, tem que cumprir coisa, meta, regras. Então, isso regras, metas, regras é coisa da religião, tá, pessoal? Você não está deixando a pessoa se fazer da forma dela, sentir a espiritualidade dela. Isso já entrou religião, então já não é espiritualidade. Sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês. Vocês querem a verdade ou a mentira? Vocês querem que eu venda curso para vocês? Hã? Vou fazer aqui para fazer um curso para vocês me pagar aí, tá? Para vocês dizer aqui coisa para vocês. Vocês querem? Hã? Então, qual é as práticas, né? Meditação e o auto-observação. Então, a auto-observação que é a gente estar consciente, observando o que é que a gente está fazendo aqui. Se aquela prática é uma prática evoluída, é uma frequência evoluída, é uma frequência de baixa vibração. Então, a sua ação, o seu falar, o seu comportamento. Então, você tem que ter essa auto-observação. Então, a meditação vai ajudar você a entrar em uma frequência aonde a sua consciência começa a observar como é, como é que está a frequência do seu corpo, o batimento cardíaco. Então, por isso que você vai diminuindo essa frequência, você aí vai ter uma visão para olhar as coisas. E na meditação, né, sempre abre uma visão espiritual das pessoas. Que é essa visão para você observar de fora a sua consciência. Ele fala para se conectar com a sua essência e entender o que o chamado da alma, o que é o chamado da alma. Então, você tem que estar observando para você entender, para ver se você está conectado com a sua essência. E entender qual é o chamado da sua alma. Então, por isso que esses práticos você vai entrando para você, a sua consciência abrir a sua expansão, para você perceber se você realmente está conectado com Deus verdadeiro. Se você já desconectou aí alguma coisa, tá? Então, e para você ver o chamado da sua alma, né? Pode ser fundamental, então. Pode ser fundamental para alcançar o alinhamento da alma. Então, pode ser fundamental para você alcançar. Porque quando você observa, porque as pessoas aí, olha aí, pessoal,
esses espiritualistas não estão observando, eles estão observando que ele vai passar essa informação espiritual e querem tirar dinheiro de vocês. Então, até mente dizendo que eu recebi disso, como é? O ET me deu ativação, então mandou eu ativar, o mentor também mandou eu ativar. Então, eles inventam até isso. E vocês gostam dessa história. Se eu chegasse aqui dizendo, eu recebi o poder, eu fui lá, pessoal, eu fui lá no sétimo céu, eu vi lá e o anjo ele chegou para você fazer esse trabalho de ativação. Agora a gente vai ter que fazer um curso aí para gente eu ativar várias pessoas e aí você vai ter que pagar o dinheiro. Será que isso foi de um ser espiritual, pessoal? Eu me questiono, porque um ser espiritual não vai fazer acepção de pessoas que vai pagar ou que não vai pagar. Você entende, pessoal? Isso aqui é coisa do homem, é coisa do ego. Então, as pessoas que não pagam o curso dele não é ativado também. Você acha que um ser ele não vai querer que você ative todas as pessoas de todo nível social, de todo. Entende, pessoal? Um engano que está acontecendo na nossa cara. Aí ele fala, viver com propósito. Então, a gente, para alcançar isso, a gente tem que viver com um propósito. Então, qual o propósito? O propósito de vida, o propósito da sua alma. Ele fala, agir de acordo com seus valores. Então, você tem que agir aqui agora nessa realidade com valores éticos e morais. Então, a moralidade, a ética, não mentir, e o propósito mais profundo. Então, o propósito mais profundo que é o propósito da nossa alma. Então, a gente segue isso. Isso que é viver com propósito. Porque tem gente agora, pessoal, tá assim, ó, não sabe qual é o que é que eu vou fazer, meu senhor? Não, tá tudo. Ah, tá perdido aqui, pessoal. Tá essa consciência. Precisa entender realmente o que é que ela veio fazer aqui. Irmão, o que é que eu vou fazer? Eu não sei. Procure. Está na sua alma. O propósito que Deus colocou você aqui está na sua alma. Então, como é que eu faço? Tem que fazer esse alinhamento aí, que é através dessas práticas espirituais, né? Dessas observações, e a gente colocando esses valores ético, moral, e a gente se alinhando com a nossa, o propósito da nossa alma. Senão a gente não consegue, tá, pessoal? Aí ele fala o outro, né? O quarto, o quarto para você alcançar o alinhamento, controle do espírito. Então, controlar o espírito. Então, o que é isso que ele está falando? Para a gente alcançar esse alinhamento, a gente tem que ter o controle do espírito. Como é? Em algumas vertentes, acredita que o espírito, a consciência, né? A razão, né? Deve estar no controle para orientar a alma e o corpo para o caminho correto, evitando impulsos prejudiciais. Então, o que é que ele fala que é esse controle do espírito? Então, porque o nosso espírito, que é a nossa consciência, a nossa razão, ele fala que deve estar no controle para orientar a alma e o corpo. Entende? Para que você orientar a alma do que é que você. Porque está na alma, né? O propósito. Então, para orientar a alma, que ela tem que estar no propósito dela. Você tem que vibrar aí. Então, por isso que tem que estar no controle. E aí ele fala, para orientar o corpo e a alma para o caminho correto. Então, esse espírito que é esse essência divina, né? É o nosso eu interior.
ele tem que estar no controle para orientar o caminho correto para que a gente tem que seguir. Aí ele fala, para o quê? Para evitar um impulso prejudicial. Então, que o corpo vai dar, né? Às vezes até coisa leva a gente, coisas que vai prejudicar a nossa vida, tanto espiritual como física. É isso, pessoal, tá? Você pensou que espiritualidade era fácil, né, velho? Eu também achava, porque eu vi alguns espiritualistas, né? Falar que venha, tudo vai mudar, tudo. Então é propaganda, tá, pessoal? Eu tive que aprender até essas coisas, tá? Porque para que eu não caísse nessa armadilha aí desse meio também da espiritualista, né? Que fala do despertar, para a gente não cair nesse engano. Então eu tive, porque eu já saí de um engano, né? Saí do meio evangélico, né? Religioso, que não é o verdadeiro evangelho, então sai desse meio. E aí entrar no engano também espiritual, não pode, tá, pessoal? Então, ele fala que a gente, o espírito, deve estar no controle para orientar a alma e o corpo para um caminho correto, então, para a frequência correta, para evitando, né, que o corpo, né, talvez o desejo, faça impulso prejudiciais. Então, prejudique você na sua caminhada. Não pode, tá, pessoal? Ah, o que mais ele fala? Ele fala, assim o alinhamento é definido, né, como um ato de ajustar as partes em relação uns aos outros. Então, é você juntar essas partes, então, o corpo, a alma e o espírito tem que ir trabalhando na mesma frequência, tá? Uma frequência elevada. Mas não acontece isso, tá, pessoal? É, às vezes até a gente que também está na espiritualidade, não acontece, porque a gente está tão atrelado, apegado a coisa ainda, a vícios, que a gente ainda precisa ir trabalhando isso, tá? A espiritualidade vai trabalhando isso em você, tá? Uns demoram mais, outros, né, conseguem se libertar disso, outros, né, já conseguem não ser mais levado por essas coisas, mas é assim, tá? É o nosso processo, tá? Como ser humano aqui. Não se culpe por isso também, tá? Aí ele fala, para que fique em linha reta ou nas posições relativas corretas. Então, para que você fique no meio, na linha reta. Você ande pelo caminho do meio, na posição relativa correta. Então, aquela posição aonde tem uma frequência correta. Aí ele fala, e é importante porque se as partes separadas de um todo não funcionam bem justa, o sistema entra em colapso e é como uma peça de um relógio antigo. Então, os relógios, né, que tinha aquelas, você via cada engrenagem, né, uma grande, uma maior, então cada uma fazia a sua função. Então, se tirar uma engrenagem e não está trabalhando conforme o ritmo da outra, então ele começa a parar, ele engancha ali, tá? Então, é a mesma coisa a gente. Então, a gente tem que trabalhar, a gente ser humano, né? Tô falando a gente como ser humano, então, a frequência do corpo, da alma e do espírito na mesma vibração. As suas ações, a sua maneira de, né? Tem que estar aqui alinhado, estar alinhado com a sua alma, a sua parte divina. E isso que é difícil para a gente, tá, pessoal? Eu sei, né? Isso aqui, né? Eu estou falando assim, mas não é fácil. Até eu mesmo, tá?
tentar me equilibrar é muito difícil, principalmente onde eu moro, pessoal. A minha família, às vezes tem gente até meio perturbada. As pessoas, os a funcionalidade do sistema aqui, tanto de saúde, de previdenciário, de coisa. Então, tudo isso leva a gente a um desequilíbrio, pessoal. Então, por isso que é difícil, tá? Mas e aí? Não tem o que fazer. A gente vai ter que trabalhar a gente. O mundo está aí dessa forma, agindo dessa forma, achando que é o correto isso. E aí? A gente que despertou, pessoal. Vocês que estão aqui no meu canal. E aí? A gente. Ah, não tem jeito mais não, Samuel. Vamos fazer igual os outros fazem. É isso, pessoal? É isso que Cristo ensina? É isso que os apóstolos ensinam? Tá? Entende? Então tem que ter isso aí. Então, ele fala que se não trabalha, funciona junto, bem junto, então o sistema entra em colapso. Então, você desequilibra totalmente. É como uma peça de um relógio antigo. Então, o relógio não consegue funcionar. Então, você não vai para frente. Não caminha. Não caminha na espiritualidade. Entende, pessoal? É claro, né? Aí ele fala, ou uma peça de um carro. Então, também, né? Se o carro não tem uma peça, ele não consegue funcionar direito. Se uma coisa sai do alinhamento, né? O carro. Tem carro até que faz alinhamento, né? Todo o sistema para, então o carro para. Você para no meio do caminho. Você não está evoluindo, crescendo a sua consciência. Porque tem alguma coisa que precisa ser alinhada, voltar ao alinhamento, consertar a frequência. Opa, isso aqui não. Opa, peraí, calma aí. Aí tira, não, essa peça não pode isso. E a gente, se a gente, para a gente ir crescendo, pessoal. Senão não cresce. Principalmente, tá, pessoal? A gente que agora despertou, precisa falar a verdade, tá? Né? Seja sincero, isso é uma frequência evoluída, pessoal. Por mais que você ainda se seja sincero, a humildade também são frequências que a gente tem que vibrar, tá, pessoal? Para a gente não cair na malha fina, tá? Como alguns espiritualistas já caíram, alguns líderes, pastores, algumas outras pessoas de grupo religioso já caíram. Porque eles não foram observando, foram entrando no ego, tá? Principalmente esses que estão na liderança, começou a se sentir que alguém, começou a mentir, inventar história, dizer que falou isso, que Deus falou aquilo, que é por isso que os evangélicos se perderam. A igreja lá agora todo mundo, eis que Deus fala isso e Deus não está falando nada, pessoal. Então essas pessoas mesmo estão entrando em uma frequência maligna, tá? No meio evangélico e no meio espiritualista também. No espiritualista é dizer, eu tô vendo, é isso mesmo, vai acontecer e não tá vendo nada. Mas para sempre demonstrar que é uma pessoa que Deus está com ele, né? A espiritualidade. Então, isso faz o quê? O ego, então, fala, essas pessoas começam a mentir e começam a sair da verdadeira espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso aqui é para acordar quem está dormindo, tá? Começar a voltar para a verdade, para a sinceridade, para a humildade da espiritualidade. Se vocês se perderam aí, vocês que são espirituais, volte, ouça isso, tá? Não fica com raiva de mim, não. Você chega, não, isso aí tá. Volte à frequência. Vocês estudam sobre isso. Volte à frequência correta. Ah, moço, mas eu não vou ter lucro, eu não vou me dar bem nessa vida. É uma escolha sua.
E aí, você quer se dar bem nessa vida ou na outra? Tá? Aí, aí ele fala, então todo o sistema para. Então, para. Se não estiver funcionando bem, para. Para o quê? Para a sua evolução. Você não evolui, né? A consciência. Aí ele fala, quando falamos de alinhamento no contexto do ser, então, do ser espiritual, as partes que estão ajustando são parte de você. Então, essas partes que ele está falando aí são as partes de você. Então, qual é a parte? Parte física, né? A mental e emocional, que é a nossa alma, e a parte espiritual, que é a parte da nossa relação, da nossa conexão com o Criador. Entende? São essas partes que ele está falando que está na gente. Então, que tem que ter um ajustamento dessas partes, né? Aí ele fala, assim o alinhamento da alma significa alinhar o seu eu humano, a pessoa, a pessoa que você é. Percebe-se com o seu eu superior à sua alma divina. Então, você tem que alinhar esse seu eu humano, que é essa pessoa que você acredita que é você, que é esse ser aqui, esse ser, esse ego aqui, essa identidade. Então, essa identidade, né? Você tem que alinhar essa identidade com o seu eu superior. Então, tem que levar o equilíbrio, que é a sua alma divina, que é a sua essência verdadeira. Então, você precisa dessa conexão para trazer o equilíbrio disso tudo. Porque se você fica preso ao ser, esse ser humano que você pensa que você é, que é o ego, você não vai ter uma conexão com o seu eu superior, com a sua alma divina, que é a relação que você vai ter com Deus. Porque se você não se conecta a frequências evoluídas, valores, por isso que a Bíblia está passando valores mais elevados, humildade, amor, né? Para que você entre nessa frequência. Por isso que a Bíblia está ensinando, Cristo, os apóstolos ensinaram isso, tá? Mas o que é que acontece? As pessoas não querem, tá? Porque as frequências daqui, totalmente dizer, elas estão no ego. Então, é até uma resistência de as pessoas lerem a escritura, porque quando ele lê, tem essas falando que você tem que amar o próximo, você vai ter que ser humilde. Então, essas coisas a pessoa não quer sair da frequência mais baixa. Então, a gente tem que entender, ela não quer, né? Até o momento que ela querer despertar, ela querer vibrar nessa frequência. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá? Vocês entenderam essa parte? Então, a pessoa que parece ser com o seu eu superior e a sua alma divina. Então, tem que alinhar isso aí. Ele fala, portanto, o alinhamento da alma significa alinhar essas duas partes de você. Então, essas duas partes, a parte física, a parte do ego, com a parte espiritual. O seu eu humano e a sua alma. Então, você tem que ligar o seu eu humano, que é essa identidade egóica, com o seu eu divino, o seu eu, a sua alma divina, o seu eu. É isso que a gente está fazendo. Alinhar essas frequências, tá? Porque o nosso ego quer uma coisa, e o espírito. Então, a gente tem que, para a gente andar aqui espiritualmente, a gente vai ter que equilibrar isso aí. É o caminho do meio, tá? Ah, o que mais, pessoal? Vamos lá. Essas duas partes nem sempre funcionam bem juntas. É difícil, né? Portanto, precisa ser alinhadas e realinhadas,
regularmente. Então, todos os dias a gente precisa estar vigiando, estar observando para ver se a gente, né? Todos os dias a gente está trabalhando aqui a espiritualidade. Por isso que todos os dias a gente está aqui. Estuda, né? A espiritualidade, depois a gente ora, medita. Então, é todo dia, regularmente, pessoal. Isso é totalmente normal. Desalinhamento não significa que haja algo errado com você. Então, desalinhamento não significa que haja algo errado com você, com a sua consciência. O seu ser divino, ele já está pronto, pessoal. Tá? O negócio é a gente tomar consciência aqui e começar a nos alinhar com esse ser divino, a frequências elevadas. Tá? Não significa que tem nada errado com a gente, porque a gente é a consciência está pronta. Por isso que Cristo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela leva a pessoa, tá, a cometer coisas que não deveria cometer. Mas tudo bem, tá, pessoal? Não julgue você. Se você é um espiritual que cometeu algo, vá depois, comece a entrar na frequência. Vá, entre no perdão, na frequência do perdão. Comece a trabalhar a sua espiritualidade e volte para a sua frequência. Entende, pessoal? Porque não entre na frequência da culpa. Que é aí que mora o perigo. Tá? É por isso que a religião sempre coloca a culpa em você. Sempre colocando a culpa em você. A culpa é sua. Né? Você se sentir culpado porque é uma frequência baixa. E aí ele domina você. Então, é totalmente normal quando a gente desalinha, tá, pessoal? Significa que não haja algo errado com você. É uma parte completamente natural das coisas. Então, é uma parte do nosso ego, tá? É o nosso ego agindo. É normal, tá, pessoal? Por isso que aqui eu tô falando isso aqui para os outros que estão fazendo aí, mentindo para vender curso, tá? Se eles voltarem, se arrependerem, não, isso não está correto, ele não faz mais, ele começa a dizer a verdade para as pessoas, está tudo certo. Ele voltou para a frequência dele. Mas se ele continua pela ganância, pelas coisas, então é coisa do ego. Então, ele vai ter consequências para ele, tá, pessoal? Então, é uma parte completamente natural. Então, a nossa parte do ego sempre levar a gente ao desalinhar das frequências mais evoluídas. E é por isso que a gente regularmente tem que alinhar, realinhar, para ver se, opa, será que eu saí aqui? Saí da minha frequência mais elevada? Qual esse comportamento? O que é que eu falei? Você tem que estar avaliando isso seu. Tá? Mas uma avaliação de não julgamento, uma avaliação para que você observe aonde você ainda não está conseguindo enxergar as coisas do ego, tá, pessoal? Opa, você começou a ver, opa, não, isso aqui não está correto. Então, começar a trabalhar, tá? 60 minutos, pronto, pessoal. 60 minutos só de música, tá? É natural, tá igual a música, né? É tudo natural, né? Depois eu canto a música, tá, pessoal? Então vamos para a terceira parte, né, pessoal? Vou marcar aqui. Terceira parte. E a gente vai amanhã gravar essa terceira parte. A gente vai continuar esse estudo sobre o alinhamento da alma. Então, agora, vocês estão tendo já abriu a consciência para você entender o que é esse alinhamento da alma, né, pessoal? Como é que acontece, o que é que desalinha a gente, né? Então, você já deu para perceber na primeira e na segunda parte ainda. Espero que vocês assistam, tá? E
qualquer dúvida, tá, pessoal? Tá aí meu contatos, tá? Qualquer dúvida. Se quer também, né? Tá com problemas espiritual, né? Emocional, tá? Tô aí também meus contatos para ver a gente conversar, né? Você marcar uma consulta e a gente vai conversar com você para saber qual é o que lhe aflige, tá, pessoal? E tem muitas pessoas sofrendo esse lado aí, tá? Espero que meu vídeo comece a ajudar você. Se precisar de mais ajuda, eu estou à disposição, tá? Então, agradecer a vocês, né? A terceira parte fica para amanhã. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!